Está no ar, no Divã do Gicovati. Como sempre, eu gosto de começar o programa falando sobre algum tema em particular. E hoje gostaria de falar sobre um tema, um assunto que eu venho refletindo há muito tempo, desde talvez fim dos anos 70, que é a questão do medo que as pessoas têm da felicidade. Na verdade, eu comecei a pensar no assunto a propósito do medo que as pessoas vivenciam na felicidade sentimental, quer dizer, a partir do momento em que as pessoas se encontram sentimentalmente de uma maneira muito intensa e muito gratificante, surge um medo muito forte, que é também o medo de perder a individualidade, é o medo do sofrimento eventual que possa estar envolvido, mas na realidade sempre inclui também um enorme medo da felicidade. Esse medo que aparece no amor aparece também em outros assuntos que envolvem grande alegria da gente. Ele está presente, por exemplo, na nossa cultura, em todas as peculiaridades daquilo que se chama de pensamento supersticioso. E também em expressões populares, tipo, isso aqui está bom demais, estou morrendo de felicidade. Né? São expressões que mostram que tem demais para bom, tem morrendo de felicidade, portanto, felicidade mata. As pessoas têm essa sensação. Toda superstição, todo pensamento supersticioso tem a ver com medo da felicidade também. As pessoas, quando estão muito felizes, batem na madeira, fazem rituais de proteção de todo o tipo, evocando os santos e a proteção dos seus orixás, porque parece que sempre a felicidade atrai uma tragédia. Como se, na verdade, tivesse um risco maior de acontecer coisa ruim quando a gente está muito feliz. E a verdade não é essa. A verdade é que o risco de acontecer coisa ruim é absolutamente igual quando a gente está bem ou quando a gente está mal. Quando a gente está muito feliz, o que surge isto sim é uma tendência autodestrutiva. Quer dizer, se eu não aguentar aquela cota de felicidade, eu mesmo saboto inventando um jeito de estragar. Eu mesmo me maltrato, eu arrumo um jeito de cair e me machucar, eu começo a ficar hipocondríaco, começar a achar que coisas horríveis podem vir a me acontecer a qualquer momento do ponto de vista da saúde. Então eu entro num estado de pânico em decorrência de estar com algum tipo de alegria além daquela que eu suporto. É como se fosse assim, um dia nós estávamos no útero muito bem aconchegados e muito harmoniosos. O primeiro registro cerebral é este. O segundo registro é, ruptura desta harmonia e o nascimento. A quebra daquela harmonia e uma transição dolorosa. Parece que toda vez na vida adulta que a gente chega perto de uma sensação de harmonia, o que é mais do que tudo comum de acontecer no aconchego sentimental, mas também em outras grandes conquistas, a gente fica imediatamente com medo que uma outra tragédia vai nos arrebentar e vai nos quebrar a qualquer momento. Então, a gente sabota sozinho, quer dizer, estraga uma parte da felicidade, é como se fosse, assim, dar um pouquinho da pinga para o santo antes de tomar, quer dizer, a gente estraga um pedacinho para garantir o principal. Né? Então a gente inventa para garantir que alguma coisa mais grave não nos aconteça. Na verdade, não tem cura total para este mecanismo, porque ele está ligado provavelmente ao trauma do nascimento. Então, o que existe é a consciência. A consciência já ajuda terrivelmente a gente a melhorar bastante, porque a consciência cria condições muito favoráveis para a gente evitar certos tipos vamos dizer assim, de repetições ou de bobagens. Quando a gente sente que está muito feliz, começa a ficar com muito medo, pelo menos a gente sabe de onde vem aquele medo, aquela sensação difusa de pavor, a gente pelo menos sabe localizar, sabe se orientar, sabe se acalmar, sabendo que faz parte do processo de felicidade e que se a gente segurar um pouquinho a onda, aquilo acaba passando. Então é essa sugestão que eu dou para as pessoas quando estão muito felizes, que elas segurem a onda, porque isso forçosamente acaba passando. Muito bem. Agora vamos, então, ao nosso primeiro ouvinte ao vivo por telefone. Seu nome, por favor? Eduardo. Eduardo, pois não. Bom, doutor, eu tenho 31 anos. Sim. Moro no interior de São Paulo. Sim. O meu problema é um pouco delicado, né? Assim, que eu tenho isso comigo desde a minha infância. Até então, na minha infância, eu não tinha malícia, não tinha maldade, mas sentia isso, mas passava batido, né? E fui crescendo com
com isso dentro de mim. E na minha fase adulta foi quando eu me dei conta do que estava acontecendo. Porém, eu não consigo lidar com essa situação. Eu não consigo pedir ajuda para ninguém, porque a pessoa talvez não vai entender, não vai compreender. Eu até entendo a situação, porque é uma situação um pouco delicada aí, devido a tanto acontecimento aí na atualidade, que é o seguinte, resumindo, eu não consigo me relacionar com mulheres da minha idade. Namorei uma vez, mas não consegui, não tive êxito, terminei. Não teve êxito, por quê, Eduardo? Porque eu não conseguia retribuir o que a pessoa sentia por mim. Do ponto de vista sexual ou sentimental? Você está dizendo? Sentimental, né? E sexual também, porque, assim, o que eu sinto desde a infância é atração por pessoas do mesmo sexo, porém, bem mais nova do que eu. E isso tem me gerado, assim, um conflito, uma depressão. Eu praticamente vivo isolado, assim, porque... Mas bem mais nova, o que quer dizer? Por exemplo, quando desde a infância, bem mais nova, o que quer dizer? Você tinha, vamos dizer, 9, 10 anos, já sentia esta atração? Sim. Por meninos mais novos, o que quer dizer? 8, 7, 6, isso? Assim, quando eu era criança, sentia aquela atração, né, de criança da mesma idade que eu. Criança por criança, né? Mas só que eu fui crescendo, porém esse sentimento continuou e sempre pessoas menores. Sempre, mas menores da mesma idade que eu estou falando, 8, 9 anos? Pré-adolescentes, né? Adolescentes, mas já depois da puberdade ou antes da puberdade? Entre a pré-puberdade, a puberdade, 14, 15 anos. Sim. E assim, eu me vivo praticamente em conflito, eu não consigo, tento usar escape, porque eu estou fazendo faculdade, mas não consigo me desempenhar bem, mas eu uso a faculdade como escape porque essa situação fica martelando na minha cabeça, me isolo da minha família, dos amigos, no trabalho, enfim, eu vivo um conflito interno constante, né, e as pessoas gostam de mim, assim, pelo meu jeito tímido, quieto, só que dentro de mim parece que uma bomba vai explodir porque eu não consigo ser uma pessoa normal, ter um relacionamento normal para ter uma família, para casar. Existe a pressão da sociedade, da minha família, de poder casar, porque desejo melhor para mim, e eu não consigo resolver essa situação interna minha, porque é uma coisa que é espontâneo. Quando eu olho uma pessoa com esse perfil, automaticamente bate aquele sentimento de atração, e é onde eu entro em depressão por ser assim. Sim. Me diga uma coisa, quando você era criança, teve aquelas brincadeiras de meninos com joguinhos sexuais que é tão comum nessa idade? Não tive, mas presenciei, né? Presenciei pessoas fazendo. E aí meninos mais velhos com mais novos ou todos não, moleques? Todos da mesma idade. Um caso que aconteceu comigo quando eu tinha uns 6 anos, um senhor que morava lá perto, morava sozinho lá, vizinho, ficava exibindo, mostrando as suas partes íntimas para mim, falando um monte de bobagem. Era criança, achava normal aquilo, mas ele, na minha lembrança, não houve nenhum abuso, contato, né? Mas eu lembro disso daí, na minha infância, que ele ficava exibindo o corpo dele, falando um monte de bobagem, E era só para você ou era para um bando de meninos? Não, era só para mim. Sei. Você era um menino mais quieto também quando criança ou era de brincadeira, de briga? Você era mais sensível, mais delicado, mais quieto? Sempre fui mais sensível, nunca fui de briga. Eu tive uma infância, gostava de jogar bola, mas sempre com esse sentimento comigo de atração, mas eu brincava de bola. Como eu era criança, aquilo ali vazava, não ficava focado naquilo, mas já na minha adolescência aquilo foi... Você, me diga uma coisa, você foi um pouco assim, objeto de deboche, de brincadeira, de humilhação por parte dos outros meninos ou nunca aconteceu isso? Não foi assim de deboche, não, porque eu era muito quieto, né? Então eu sempre não ficava me expondo assim. Sim, mas eles não debochavam de você.
Você não foi humilhado pelos outros meninos? Isso que eu quero saber. Não nesse sentido aí, não. Que eu me lembre, não, né? Porque eu tinha medo, assim, de quando o assunto era namoro, eu tinha medo porque eu não tinha coragem de namorar ninguém, então eu tinha medo de me expor, dele ficar questionando, porque cada um falava o que namorou. Sim, mas me diga uma coisa, você chegou a tentar ter relações sexuais durante a sua adolescência com moças ou não? Não. Fugiu? Não. Não teve desejo ou fugiu de medo? Fugi de medo. Sim. Então, sabe o que eu penso? Na realidade, aqui valia um bom... Eu sei que às vezes não é fácil de conseguir um encaminhamento, mas valia um bom trabalho psicológico, porque, na realidade, se você tem mesmo essa depressão ligada ao fato de que existe esse desejo por figura masculina em vez de ser por figura feminina, e por figura mais jovem, que é quase criança, né? Mas não é bem criança, né? É puberdade, mais ou menos, né? 14, 15 anos. O menino de 8 ou 9 anos também desperta desejo para você ou não? Às vezes sim. Às vezes sim. Então, esse tipo de desejo, na realidade, na minha experiência, ele pode ser normalizado quando é a vontade sua, né? Como é o caso. Você é um cara de vontade, você não queria estar nessa situação, né? Então, eu acho que aqui você poderia perfeitamente, se encontrasse, por exemplo, uma namorada que fosse uma moça educada, inteligente, compreensiva, que você pudesse expor, não todos os detalhes da sua situação, mas um pedaço razoável da história, que pudesse contar que você é um cara inseguro, que padeceu de muitas dificuldades, que tem muito pouca experiência sexual, que na verdade precisaria ter muito medo de fracasso, que você teria que depender da compreensão e do companheirismo dela. Se você encontra uma moça, né, legal, e se ela não for legal e não aceitar esse tipo de conversa, naturalmente ela já não serve para mais nada mesmo. Então, é até um bom jeito de fazer uma seleção de pessoal isso aí. Se a moça for legal e for boa pessoa, ela vai entender perfeitamente isso e ela poderá então ser uma espécie de parceira de experimentos sexuais nos quais você se sinta bem à vontade, bem descontraído e aos pouquinhos, sem pressão de desempenho, sem pressão de funcionar, sem nenhum tipo de obrigação, você aos pouquinhos consegue ir se livrando desses desejos na direção homossexual, independentemente de maior de idade ou menor ou adolescente, e vai conseguindo virar esse desejo, vamos dizer assim, na direção do sentimento amoroso e principalmente na direção do sentimento amoroso por esta figura feminina que é o seu desejo. Na realidade, seria a forma pela qual você ficaria mais feliz e realizado. Isso é possível, não é fácil, mas para quem quer é perfeitamente possível. Vale a pena você tentar encontrar uma moça que possa ser parceira para esse tipo de terapia, vamos dizer assim, sexual, feita entre vocês dois mesmo, talvez com a ajuda de alguma leitura, isso sim, mas nada além disso, e muita boa vontade de ambas as partes. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte, então, ao vivo. Seu nome, por favor? Meu nome é Donizete. Donizete, pois não. Então, doutor, eu tenho 30 anos, né? Sim. E de um tempo para cá, eu vim percebendo que eu tô com uma pessoa, um velho meio rabugento, né? Já? Isso. Um velho meio rabugento, me irrito por qualquer coisa, barulho. Você é solteiro, Donizete? Não, eu sou casado. Sim. Sou intolerante também, muito intolerante. Tem E filhos? algumas brincadeiras que as pessoas fazem também, eu sou daquele tipo que fala, bom, ela brincou assim porque tem um pingo de verdade, né? Que tipo de brincadeira que fazem com você, Donizete? Brincadeira assim, qualquer coisa que fala, por exemplo, chega um pouquinho atrasado, isso não acontece direto, né? Coisas assim, que tem um pingo de verdade. Pô, isso é hora, né? Alguma coisa assim, então eu já Fica irritado. fico irritado. Mas você solta essa irritação para fora? Não. Às vezes solta, só que aí as pessoas falam, pô, mas é brincadeira, né? Sei. E às vezes faz até com outras pessoas. Só que antigamente, quando faziam isso comigo, eu respondia em tom de brincadeira também, né? E Sim. agora, às vezes, eu acho que tudo tem um pingo de verdade. Até eu sou intolerante. Até em casa mesmo, né?
Quer dizer, está mais implicante. Há quanto tempo, hein, Donizete? Olha, isso tem uns 8 anos. 8 anos já? Não, uns 5 anos mais ou menos. Então já faz tempo que você está assim, né? Já faz um tempo. A vida não tem sorrido muito para você? Você não tem gostado do jeito como a vida tem andado, não? Eu tenho gostado. Assim, eu sou um rapaz assim que eu chego em casa do serviço, eu já ligo o computador, fico no computador, né? Não saio muito também, entendeu? Sim, mas você se dá bem em casa com a mulher, com os filhos? Você tem filho? Tenho um casalzinho. E se dá bem com a mulher? Olha, eu me dou bem, assim, mas nessa questão de ser rabugento também, eu estive conversando com ela esses dias e percebi, né, que eu tô velho é rabugento, não converso muito, né? Sei lá, naquela questão que eu disse, qualquer coisa que fala Mas pra você mim... mas você está infeliz do que você era antes, Donizete? Não, eu tô feliz. Quer dizer, você está feliz e rabugento, é isso? E rabugento. Sim. Eu não entendo. E sem explicação nenhuma. Quer dizer, não aconteceu nada de pior na sua vida, de repente você começou ficando cada vez mais implicante, cada vez mais achando que as pessoas estão fazendo com maldade certas ações com você, é isso? Bom, em questões, sim, tem muita coisa que eu acredito que seja maldade mesmo, né? Sim, mas isso tem mesmo, só que a gente também tem que tirar de letra um pouco, né? Tem que tirar de letra, é verdade. Você está levando tudo muito a sério. Você podia perfeitamente deixar a vida correr um pouco mais frouxa e deixar para ficar velho quando ficasse velho. Com 30 anos não é idade ainda para ficar velho, né? De todo modo, pelos dados que você disse, fazem 5 anos, quer dizer, desde que você ficou mais adulto, mais responsável, parece que você acabou levando a vida a sério demais a partir do momento em que se colocou como uma pessoa mais responsável e com mais obrigações. Eu acho que podia tirar um pouco mais de letra tudo isso, que você se divertiria muito mais. Muito obrigado pela sua participação. Temos agora mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Ana? Pois não. Boa noite. Boa noite. Então, eu não sei se eu já consegui superar ou não. Eu tenho um relacionamento com uma pessoa que cometeu um estupro, né? Aliás, nem só um, ele foi condenado, cumpriu a pena e tal. Condenado por crime de estupro. Sim. E ele foi condenado, cumpriu a pena, e eu nunca o abandonei. Sim. Você já estava com ele quando ele cometeu esse crime? Já estava. Sim. Quantos anos você tem, Ana? Eu tenho 36. E ele? Ele tem 40. Sim. Ele era policial militar, né? Sim. Estava cursando direito e nunca demonstrou nenhuma, pelo menos para mim, para a família, nunca demonstra nada de anormal, né? Sim. E ele passou por terapia, né? No presídio e tal, do militar. E o psicólogo, na época, disse que foi mesmo abuso de autoridade, né? Devido à farda e tal. E eu não passei por nenhum tipo de tratamento. Mas eu acredito nisso. Embora, às vezes, eu fique, sei lá, eu sou mulher, né? Fico pensando que talvez é normal eu sentir, mas não sei se ainda foi superado, se já foi superado ou não, entende? Você superou ou não? Então, é isso que eu gostaria de... Às vezes eu fico pensando que eu fui errada. Eu sou... Não sei. Não entendi. Às vezes eu fico pensando que não vou conseguir, entende? Embora o meu relacionamento com ele seja bom. Ele no dia a dia é um cara legal? Muito. Então, Ana, na verdade é o seguinte, vamos admitir que essa hipótese que apareceu aí, feita pelos psicólogos do presídio, tenha lógica, quer dizer, que ele abusou da sua situação e andou cometendo aí uns desatinos quase que meio juvenis. E que você, quando aconteceu, você já ultrapassou, já aceitou, de todo modo continua com ele. Eu acho que agora... Então é normal esse sentimento, né? Que eu fique assim, às vezes pensando... Claro, de ficar com uma pequena pulga atrás da orelha. Mas, ao mesmo tempo,
Se você já fez o caminho até aqui, vamos apostar, faz uma aposta para o futuro, vamos fazer do tipo seguinte, vamos torcer para que ele realmente tenha aprendido com essa experiência, com a cadeia, enfim, com toda a terapia que fez, e vamos torcer para que ele realmente não repita mais esse tipo de comportamento. Se houver repetição, reincidência, aí eu acho que não tem jeito. Aí você tem que realmente pegar o boné e puxar o carro mesmo, porque quer dizer que ele não aprendeu nem mesmo com todas essas vamos dizer assim, coisas negativas que aconteceram no caminho dele. Muito obrigado pela sua participação. E agora tem um e-mail que eu gostaria de ler, da Fernanda, que escreveu para o programa. Dr. Gikovats, tenho 39 anos e namoro com um rapaz bipolar. Ele é muito legal, mas tem um problema. Gosta de falar sobre relacionamentos anteriores, inclusive quando estamos fazendo sexo. Já falei com ele, para ele parar com isso, mas de vez em quando ainda tem recaídas. No início do nosso namoro, achava que ele não passava de um paquerador, pois olhava para as outras mulheres quando saíamos juntos, até mesmo na frente dos namorados delas. Desculpe. Era muito constrangedor, mas com o tempo percebi que ele é diferente dos outros homens, pois não faz essas coisas como eu gosto muito dele. Como devo lidar com esses hábitos? Tem alguma relação com a bipolaridade? Bom, então, Fernanda, pode não fazer essas coisas por maldade, mas também não é muito educado da parte dele ficar olhando para as outras moças na frente dos namorados delas e muito menos na sua frente. Quer dizer, tudo isso são hábitos bastante indelicados mesmo e que envolvem, vamos dizer, um comportamento que você tem que deixar bem claro que é uma coisa censurável, quer dizer, nada que você valorize, respeite e curta. Não acho que tenha absolutamente nada a ver com a bipolaridade. E também não sei se não faz por maldade. Eu sei que é um pouco folgado quando age desta maneira, e acho que o fato, essas recaídas significa que ele gosta, por exemplo, também de se exibir um pouquinho, ficar mostrando suas prendas sexuais ou com outras namoradas ou situações desse tipo, que na realidade não podem deixar de provocar insegurança e ciúme com você. Quer dizer, essa insegurança e ciúme também é uma coisa que parece que ele tem gosto em provocar. Não acho que isso é sem maldade, mas não acho que é com maldade, mas na realidade é intencional. Quer dizer, não é que é também inconsciente ou sem nenhuma noção do que ele está fazendo. Não é? Eu acho que você, por gostar dele, está sendo um pouco condescendente demais com ele. Eu acho que mesmo gostando dele, você tinha que ser um pouco mais firme e deixar muito claro que essas coisas te aborrecem e muito, e se ele realmente é um cara legal, ele não vai gostar nem um pouco de estar te aborrecendo desta maneira. É bom sempre a gente deixar bem claro como certas coisas incomodam e aborrecem a gente. Porque se a gente finge que, de repente, tudo é tolerável pela gente e que a gente, na realidade, nem se magoa tanto, porque, afinal, a gente é meio superior e consegue superar e suportar todo tipo de mau comportamento, a gente, na verdade, está estimulando a pior parte da alma da outra pessoa, quer dizer, ajudando a outra pessoa a ser cada vez mais e mais folgada. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Oi, boa noite. Meu nome é Júnior. Júnior, pois não. Doutor Gigovati, eu gostaria de saber se vale tudo para o sucesso. Como assim? Qual é a sua idade? Em que você trabalha? Quais são as suas pretensões? Onde é que você quer chegar com esse vale tudo aí? Vamos lá. Eu tenho 29 anos, Sim. Sou autônomo e todo mundo sabe que quer conquistar alguma coisa na vida, né? Eu quero com 50 anos conquistar meu primeiro 1 milhão. E queria saber se eu posso atropelar, sabe que eu entro muito nessa... mas para fazer tal coisa eu tenho que ou pisar em alguém ou jogar ela para trás. Isso vai também contra meus princípios. É muito difícil. E eu entro em conflito e acabo não fazendo nada. Ô, Júnior, você é autônomo e trabalha em que área? Eu trabalho com transportes. Sim. E quer dizer que você tem uma pequena companhia, ou você tem um veículo? O que você tem? Isso, uma
bem pequena companhia. Sei. E, na verdade, para você crescer, você sente que tem que fazer algumas coisas que estão contrárias aos seus princípios, é isso? Isso, né? E é o que eu vejo fazendo que os outros fazem, Os outros né? fazem. É. Infelizmente, um pouco de problema para as pessoas que têm caráter existe mesmo, porque as pessoas sem nenhum sentimento de culpa, sem nenhuma preocupação com os outros, nem com o direito dos outros, ganham uma liberdade muito grande para certas ações e que as pessoas de bem nem sempre conseguem fazer do mesmo jeito, né? Não adianta também você ferir os seus princípios demais, porque você, com isso, pode até conseguir o seu milhão, mas vai ser infeliz. O problema é ter o milhão feliz, não é? Porque infeliz não adianta nada. Então, eu acho que a coisa tem que ser colocada assim. Você vai até o limite do que dá para você fazer, sem se sentir tão incomodado, sem se sentir que está prejudicando efetivamente outras pessoas. Porque se estiver realmente agindo de uma maneira que prejudica outras pessoas, você vai acabar com um sentimento de culpa, com remorso e feliz, não adiantando nada isso, né? Agora, também não adianta ser o bonzinho, o tolerante que dá a vez para os outros passarem na sua frente, porque senão você vai ficar realmente chupando o dedo aí e no fim do filme vai ficar muito frustrado por não ter conseguido realizar o seu sonho. Eu acho que a gente que é do bem tenta colaborar com vamos dizer, com a atividade profissional, que é uma atividade coletiva, de uma forma assim. Eu vou tentar contrabalançar aquilo que as pessoas menos escrupulosas conseguem por safadeza, ou com moleza, ou com facilidade. Eu vou tentar compensar isso aqui com trabalho, com esforço, com determinação, com diligência, quer dizer, com inteligência, com ardil e com empenho, com disciplina e com trabalho. Mas sem passar de certos limites, porque se eu passar desses limites, a minha consciência dói e me atrapalha muito mais do que me ajuda. Muito obrigado pela sua participação. Eu tenho aqui um e-mail que eu gostaria de ler. O Sérgio nos escreveu durante a semana. Doutor Flávio, sou casado, mas vivo dividido entre minha esposa e uma ex-namorada que conheço há 10 anos. Saio constantemente com a minha ex-companheira, inclusive mantemos relações sexuais. Mas nunca tive certeza de querer me casar com ela. Hoje eu tenho essa certeza, mas não tenho coragem de acabar com o meu atual casamento, pois minha mulher é uma pessoa maravilhosa. Devido a essa dúvida em terminar o casamento, será mesmo que amo a minha ex-namorada? O que o senhor me aconselha? Sérgio, você está metido, pelo jeito, numa encrenca, né? Se você está casado com uma mulher maravilhosa, é muito difícil você se separar de uma mulher maravilhosa, entendeu? E até certo ponto, se você... Eu sempre digo isso, parece meio de brincadeira, mas é o que eu acho mesmo. Se você está casado e fica dividido entre uma esposa e uma namorada, ainda que você conheça essa ex-namorada há muito tempo, eu acho que você deve decidir de uma maneira conservadora, quer dizer, deve decidir a favor da esposa, porque, em geral, a esposa perde feio para a namorada, né? Porque a esposa é o cotidiano, é o dia a dia, são as chaturas da vida, são os problemas de dinheiro, de casa, de comida, enfim, um monte de problemas. Se der empate entre a esposa e a namorada, fique com a esposa, porque não existe também mais do que uma mulher maravilhosa. Se a sua esposa é uma boa esposa, você, na verdade, tem... E mesmo se a sua ex-namorada também for uma boa pessoa, você vai trocar, na melhor das hipóteses, vai trocar 6 por meia dúzia, correndo o risco de não ser tão boa quanto a esposa. Então, em caso de dúvida, fique onde está, porque ninguém se arrependeu de ficar com uma boa esposa, né? Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos agora mais um ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Caiu a linha. Então, eu tenho que ler um outro e-mail que tem aqui, que é o da Carla. Doutor Flávio, namoro há 5 anos e recentemente descobri que meu namorado tinha um perfil no site de relacionamentos Orkut para conhecer outras garotas. Ele usava um pseudônimo e chegou a marcar 3 encontros íntimos com uma dessas garotas. Conversamos sobre o assunto e ele, sem saída, resolveu me contar tudo. Ele se diz arrependido, afirmou que não vai mais fazer isso e até me propôs casamento. Nossa relação sempre foi muito tranquila, mas agora não sei o que faço.
não consigo pensar em outra coisa a não ser nessa traição. O que devo fazer? Carla, o que eu vou dizer a você? Essa coisa da internet é um tipo mais novo de infidelidade e, na verdade, existem muitos casos em que isto se manifesta e são situações difíceis da gente opinar porque elas envolvem uma condição absolutamente original, nova mesmo, e na qual os homens parece que buscam mais do que tudo um substituto do que seria no passado, aquela coisa de se trancar no banheiro com alguma revista de mulheres nuas e se masturbar. Quer dizer, parece mais um assunto puramente sexual e não com nenhum tipo de envolvimento sentimental. Então eu não acho que o arrependimento do seu namorado é falso, não acho que ele realmente tenha tido outra coisa, senão essa coisa de ficar meio tentado e fascinado pelas moças fisicamente, o que acaba acontecendo com certa regularidade por parte dos homens, não é? É muito difícil que um homem jovem, imagino que o seu namorado seja uma pessoa bem jovem, já são 5 anos de namoro também, quer dizer, de repente ele tem lá suas fantasias eróticas numa época em que a sociedade e a cultura estimulam dramaticamente as coisas nessa direção, e isso definitivamente também não significa obrigatoriamente que se trata de uma pessoa de qualidade moral tão duvidosa, e eu acho que cabe você deixar barato isso aí, cabe você ser tolerante e deixar isto andar como realmente uma coisa que aconteceu e que não é também um crime tão grave. Eu acho que o arrependimento dele é sincero. O fato dele propor casamento também não significa que você deva aceitar se casar nessas condições, porque eu acho que aqui realmente seria o caso de separar muito bem separado este momento do que seja o momento de decidir pelo casamento, não é? Então, agradeço muito o seu e-mail também. E agora sim, temos mais um ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Já estou. Pois não. Doutor Gigobati? Sim. Desculpa, eu desliguei o rádio. Eu me chamo Sérgio Renato. Pois não. Sou professor formado e tenho 53 anos. No ano 1978 saí do Brasil, fui para o Paraguai. Estive no Paraguai até o ano 2002. Em 24 anos, constituí família, tive 5 filhos, já são todos maiores. Eu sou irmão de uma irmã que trata por todos os meios de me prejudicar. Sem nenhum motivo, eu sou uma pessoa conciliadora, não sou um homem de conflitos, mas trata por todos os meios de me prejudicar, trata por todos os meios de me manter afastado. Nós compartimos um imóvel onde ela está na parte superior, eu estou na parte inferior. E você voltou do Paraguai com a família toda? Não. Eu me separei da mãe dos meus filhos, voltei e decidi me dedicar a letras, me formei, fui o melhor aluno ingressado da universidade, com o melhor coeficiente de rendimento, tratando-me de voltar a viver no Brasil, voltar a me reintegrar à sociedade brasileira. Sim. Aí encontro essa dificuldade, doutor, Ontem eu estive limpando a casinha onde vivo, eu saí de lá porque não dá para conviver com ela, é muito palavrão, é muita palavra indevida, é muita coisa ruim. Aí eu aluguei um apartamentinho próximo no edifício. Aí eu aluguei a casa lá, o inquilino pôde estar lá uns meses, porque não conseguiu estar mais de tanta coisa, né? Onde eu fui limpar a casa para realugar, encontro a casa totalmente com óleo derramado nas janelas, dentro de casa, né? Então essas coisinhas são pequenas escaramuças assim, que muito me incomodam. Eu descobri, num convite dela anteontem para almoçar, que eu terminei não almoçando, um cano que saía da minha caixa d'água para a casa dela sem que ela tivesse necessidade de fazer isso. De usar a minha água, já que ela tem muito mais custo, ela tira como R$ 3.500 por mês, sem nenhum problema, sem nenhuma necessidade econômica. Eu sim passo dificuldades econômicas.
Então eu quero saber como atuar em relação a isso. É muito difícil, Sérgio, porque na realidade parece que o caráter e a personalidade da sua irmã são realmente quase vizinhos da delinquência, né? Quer dizer, é um tipo de violência ou delinquência que opera basicamente só no plano doméstico, né? Mas que é uma lástima, porque na realidade a conduta correta, se não fosse irmã, e acho que mesmo sendo irmã deveria ser isto a ser feito, que seria, na verdade, realmente fazer uma queixa-crime na polícia, fazer um boletim de ocorrência, porque a ação dela é uma ação até certo ponto criminosa, né? Que prejudicar intencionalmente a você e a propriedade que é sua. Quer dizer, eu penso que, na verdade, a gente tem que ver essas coisas não como só pequenas maldades familiares ou domésticas, mas como atos, são delitos, né? E, portanto, são coisas compatíveis com um encaminhamento até mesmo policial e de tentativa de envolvê-la criminalmente. Eu sei que às vezes é meio difícil provar essas coisas todas perante a polícia, etc., porque fica sempre meio vaga esse tipo de acusação contra parentes, mas a gente tem que tentar, porque é preciso acabar com esse grau de grosseria ou de gravidade de comportamento assim violento dentro da família. Você é vítima aqui e acho que deveria, sim, se defender policial e judicialmente. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Carlitos. Pois não? Eu queria saber, assim, quando a gente corta o orgasmo, é por quê? Não entendi. Quando a gente corta o orgasmo. Corta? A gente tá ficando com mulher, né? E durante a relação a gente falha, entendeu? Não entendi. Quando a gente falha na relação sexual, é isso? É. Ah, bom. Então, quantos anos você tem, Carlito? 23. 23. Você está falando para dentro, acho que é por causa do assunto, né, que você não está muito corajoso. Você sabe que a primeira pessoa que eu conheço no Brasil que falou que tinha tido dificuldade sexual alguma vez na vida fui eu. Isso aí, há uns 35 anos atrás. Naquele tempo os homens tinham vergonha e escondiam tudo isso aqui. Né? Você? Então, eu falei que eu tinha tido dificuldade sexual. Eu não fui o primeiro a falhar, não. Eu fui o primeiro a declarar só. Entendeu? Eu só estou dizendo que não tem que ter vergonha disso, porque acontece com todo mundo. Quantas vezes só eu? Sempre acontece ou foi em alguma situação especial? 2 vezes. 2 vezes. E com a mesma pessoa ou com pessoas diferentes? Foi com 2 diferentes. Sei. E com outras vezes você não teve problema nenhum? Não. Não. Então, na verdade, é o seguinte, o maior problema é que a gente fica assustado com essas experiências, e assustado com essas experiências, a gente, na realidade, na próxima vez que vai ter a relação, já fica mais preocupado com o Hoje mesmo eu ia encontrar com uma e eu não fui, entendeu? Hein? Hoje mesmo eu ia encontrar com uma, tinha um encontro marcado, Você começa a fugir, né? Para não correr o risco de fracassar de novo, né? Então, você fica com vergonha, entendeu? Com vergonha terrível. Mas você é de onde, hein? Oi? De onde você é? Eu sou de Minas, só que eu tô aqui no Paraná trabalhando, entendeu? Sim. Então eu vou dizer... Já ouviu falar de Minas Novas? Hein? Já ouviu falar de Minas Novas? Nunca ouvi falar de Minas Novas. Em Minas, o lugar que tem o carnaval bom, que eles falam. Então, de Diamantina. É perto de Diamantina. Diamantina eu conheço. Então, olha aqui. O que eu queria dizer para você é o seguinte. Se você ficar um pouquinho inseguro, você era fazer o uso desse tipo de remédio que hoje tem aí, tipo esses remédios que ajudam a manter a ereção aí, e que dão uma confiança e uma garantia, de maneira que quando você for ficar muito inseguro, o remédio te dá moral e você então perde o medo. Porque o que costuma acontecer é isso, o indivíduo fica com medo do fracasso novo, porque teve um fracasso para trás, e aí fica encanado, olha, presta mais atenção em si mesmo do que na outra pessoa na hora da relação, e é aí que acontece mesmo o fracasso. Né? Então a principal razão do fracasso sexual masculino é o fato de ter fracassado na vez anterior, que o indivíduo fica preocupado com o desempenho não funciona mesmo. Aí tem que dar uma relaxada, tem que não se preocupar e às vezes fazer uso desses remédios que são dilatadores da região aí,
do pênis e que garantem uma chance de ereção, mesmo se você estiver mais ansioso e nervoso. Faça isso tomando esses compromissos 1 hora antes da relação, que você vai ver que o risco de fracasso diminui bastante. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais uma pessoa ao vivo. Seu nome, por favor? Ronaldo. Pois não. Então, eu sou descendente de japonês, né? Pois não. E japonês tem aquela educação muito rígida e tal, né? E então eu era uma pessoa muito fechada, muito tímida, né? E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a perceber, né, que mesmo trabalhando direito, fazendo o trabalho direito, algumas pessoas não gostavam da minha presença e chegavam até a sabotar. No meu primeiro emprego chegou até a sabotar o meu trabalho, né? Quantos anos você tem, Ronaldo? Eu tenho 35. Sim. Então aí chegaram até a sabotar o meu trabalho, forçar eu a sair do trabalho, isso, né? Pelo fato de você ser descendente japonês? Não, pelo fato de eu ser muito fechado, muito tímido, aí acho que as pessoas não gostavam assim do meu jeito, né? Sim. Queriam que fosse uma outra pessoa, né? No lugar, né? Sim. Bom, e a partir daí eu comecei a trabalhar esse lado, né? Comecei a ler livros de autoajuda, frequentei psicólogo, fonoaudiólogo, né? E hoje eu acho que eu estou bem melhor do que antes, né? Só que eu ainda sinto que muitas pessoas, né? Quando eu tento me aproximar dessas pessoas, elas não deixam eu me tornar um amigo, né? Somente um mero colega de trabalho, né? Aí eu queria entender, queria saber a sua opinião a respeito disso, né? Por que as pessoas são assim, ou se tem alguma coisa em mim que eu preciso melhorar ainda, né? Mas não entendi. Você acha que é pelo fato de você ser mais quieto ou é pelo fato de ser de descendência oriental? Mais quieto, mais fechado. Sim. Você é filho ou neto de japonês? Neto. Então você tem ainda um temperamento mais tradicional, típico dos orientais, é isso? Você aprendeu japonês? Não. Quer dizer, na sua casa não se fala, se fala português mesmo, né? Isso, fala português. Sim. Porque na realidade às vezes existem algumas diferenças que são culturais. Apesar de nascido e criado aqui, às vezes o indivíduo oriental tem uma cultura realmente um pouco diferente e isso pode gerar uma certa dificuldade das pessoas de entenderem você, etc. Você tem a vida sentimental também é prejudicada por aí, Ronaldo? Olha, um pouquinho sim. Mas esse não é muito meu problema, né? A minha preocupação mais é ser aceito no meio das outras pessoas, dos né? colegas no trabalho, né? Das pessoas em geral e dos colegas no trabalho. Mas do ponto de vista sentimental, você tem namorado? Não, não tenho. Mas já teve? Não, mas no momento não estou muito preocupado com isso. Eu estou vivendo bem assim, sozinho. Você gosta de ficar bem sozinho? Sim. Mas socialmente te incomoda o fato de você não ter uma boa aceitação, vamos dizer assim, por parte dos colegas, né? Isso. Mas já melhorou, né? Já melhorou, mas eu acho que poderia ser melhor, né? Eu acho que o meu laço, a minha roda de amigos é muito pequena, né? Sim. Você se empenha para isso e aos pouquinhos provavelmente vai acabar conseguindo. Você não deve se preocupar tanto, porque eu acho que quando a gente fica muito preocupado, outra vez, sempre que a gente fica excessivamente preocupado com uma coisa, a impressão que me dá é que a gente dificulta as coisas, não é? Você tem a boa sorte de ficar bem sozinho do ponto de vista sentimental, que é muito mais difícil, e de repente ficar assim incomodado por causa do círculo de amigos, que, na verdade, as pessoas mais sérias têm sempre um círculo de amigos menor e mais profundo, quer dizer, amigos, poucos e bons amigos, pessoas que não sejam competentes para ficar contando piada, para ficar bebendo na esquina, para ficar fazendo abobrinha, em geral são pessoas que têm um número menor de amigos mesmo, e isso não é problema algum. Eu acho que você está se preocupando demais com essa questão de ser uma pessoa sociável e popular, talvez até porque tenha ficado um pouco magoado, mesmo traumatizado aí com as experiências do tempo em que você começou a trabalhar e teve lá os seus problemas ligados à rejeição.
Eu acho que você devia não esquentar e tentar agir de uma forma um pouco mais espontânea. Você já progrediu, estou vendo aqui mesmo no telefone, você falando bastante naturalmente comigo. Não vejo por que você se preocupar tanto. Obrigado pelo seu telefonema. Temos aqui mais um e-mail da Audrey, nos escreveu esta semana. Doutor, minha filha de 16 anos está namorando uma moça de 19. Não lidar com essa situação. Ela namorou um garoto durante 2 anos e comecei a notar mudanças no comportamento dela desde o fim deste namoro há 1 ano. Ela deixou de sair com garotos e mudou a forma de se vestir. Uma vez me disse que não gosta de homem e que o negócio dela é mulher. Eu fui criada nos moldes conservadores e não sei se devo deixá-la sair com a tal moça. Como devo agir? Audrey, a primeira coisa que eu posso dizer é o seguinte, que eu acho que não adianta nada ficar proibindo, impedindo, quer dizer, a atitude tem que ser uma atitude de certa maneira de companheirismo e de tolerância com a filha de 16 anos, que obviamente é muito moleca, muito moça ainda, não tem talvez discernimento tão grande para saber exatamente qual é o negócio dela, se é esse ou aquele. Eu acho que ela está numa fase vivendo inclusive sob o impacto e a influência de um certo modismo na direção homossexual feminina. Está cheio de meninas. Eu mesmo já ouvi pelo menos uma dezena de histórias parecidas com essa, afora os e-mails que a gente recebe aqui, não é? Então, essas coisas que começam a acontecer com muito mais frequência, que tem uma base vamos dizer assim, de mudança de frequência rápida e em um determinado momento, mostra que o fenômeno é muito mais cultural e psicológico do que biológico. Quer dizer, não teria nenhum fundamento genético, nem nenhum fundamento profundo. Evidente que a moda sendo meio puxada para isso, então as meninas começam a se dirigir nesta direção com mais regularidade. E está cheio de ídolos aí, de cantores e cantoras que se declaram homossexuais e certamente puxam um pouco vamos dizer, do modismo nessa direção. Tem outras variáveis. Na minha opinião, algumas coisas estão acontecendo que influenciam esse tipo de acontecimento. Eu acho que os moços estão mais passivos, eles não estão dando muito em cima dos meninos, estão mais quietinhos, e eu acho que isso aqui faz com que as meninas fiquem meio decepcionadas com os rapazes, porque eles não chamam muito a atenção deles, elas não chamam, e eles também não correm muito atrás. Acho que tem a ver também com uma estimulação muito grande pela cultura das coisas relacionadas com a beleza física feminina, de maneira que toda vez que uma moça não se acha tão linda quanto as top models, ela se sente pouco atraente aos olhos dos homens, e isso também pode estimular sentimento de inferioridade e pode influir num encaminhamento, numa direção de relacionamento de moça com moça, porque aí essa questão da aparência física e da perfeição física conta menos. Acho que a própria indústria pornográfica também tem influído um pouco demais nesse sentido, porque nos filmes pornográficos aparece muita relação de mulher com mulher. Na verdade, existe um outro fato também, que é o seguinte, que o prazer sexual entre duas mulheres é perfeitamente possível. Quer dizer, como a penetração vaginal não é a grande variável que influi no prazer feminino, do ponto de vista da estimulação do clítoris, a relação entre duas mulheres é perfeitamente satisfatória. De maneira que isso também acaba por determinar uma tendência para uma certa permanência nesse comportamento. Mas, ao mesmo tempo, eu pessoalmente sou muito otimista em relação a essas histórias, porque do mesmo modo que existe moda para entrar, daqui a pouco tem moda de sair. Então, não esquenta muito a cabeça, também não briga demais com a sua filha por causa disso, porque eu acho que tudo isso vai reverter mais ou menos rapidamente. No Divã do Gicovates tem produção de Camila Campanerucci, Diego Matoso, Janaína Barros e Petra Chaves. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Jair Zúculo e a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares.